Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Pessoal, no episódio de hoje eu tô aqui com o Marcelo Bulhões, Tucuruí. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no Boteco Solar, é um prazer falar com você. Seja muito bem-vindo, porque você foi muito bem recomendado, viu? Oi, Tati, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Fico feliz pela recomendação, pela indicação para a gente conversar. Afinal de contas, é uma ótima oportunidade para compartilhar experiências, né, e conhecimento acerca aí vou botar entre aspas, novidade, né, que é ser cliente ou produtor de energia solar. Não é uma coisa tão nova assim, mas muita gente ainda fica com o pezinho atrás, né? Então, se eu puder ajudar de alguma forma a gente entender do ponto de vista do cliente, fico muito feliz. Muito obrigado. Imagina. E por falar nisso, Marcelo, só para avisar o pessoal, né? A sua voz de locutor não é por acaso, né? Conta um Não, pouquinho pra gente com o que exatamente. que você atua. Então, eu sou administrador de empresas, sou radialista e sou jornalista. A gente trabalha nesse segmento da radiodifusão, né, da comunicação social. Eu apresento programa de rádio na Rádio Floresta FM de Tucuruí, aqui no Pará, e também apresento programa na TV, no SBT, afiliada do SBT, a TV Floresta também, aqui em Tucuruí, na nossa região, né? A gente tem emissoras em alguns municípios aqui da nossa região. E aí, esse é o nosso meio, né? Nosso meio profissional, é exatamente esse. Não, muito bacana ter alguém aqui que também trabalha com comunicação. Eu acho interessante, né, essa perspectiva que você trouxe, né, de trocar experiências. E pensando nisso, né, e no objetivo do podcast, eu queria saber da onde que surgiu, né, a sua vontade em ter energia solar, né? Como é que foi para você esse processo de interesse, né? Pois é, Tati, a gente mora num estado que é produtor de energia elétrica. Nós só perdemos o nosso estado do Pará para o seu estado. Você está no estado de São Paulo, eu estou aqui no estado do Pará, e a gente, conectados através aqui do Boteco Solar, a gente produz energia elétrica em grande escala. Nós temos as duas maiores hidrelétricas totalmente nacionais, que é a do Monte da Jibe e a de Tucuruí, onde nós estamos, né? São duas hidrelétricas imensas. Mas, ao mesmo tempo que a gente é o vice-campeão em produção de energia elétrica, a gente é campeão quando o assunto é tarifa de energia elétrica. Então, a gente paga um preço muito alto pela energia que a gente produz e que é distribuída, né, no Sistema Interligado Nacional. Dentre os fatores que fazem com que a gente pague um preço muito alto, está exatamente a distribuição, né, dessa energia e a maneira como essa energia ela chega até outros estados, né? Então, isso tudo vai para a conta da gente que é consumidor paraense. E aí você olhar para a sua conta, Tati, e ver essa conta se elevando a cada mês, né, a cada ano, pelo custo da distribuição, pelo custo da transmissão, pelos encargos, pelos impostos, chega um momento em que você diz, rapaz, isso está ficando inviável, né? E aí vem a questão da energia solar, que desde a universidade eu ouvi os professores falando, nós precisamos encontrar outras fontes de produção de energia. Aqui na Amazônia, a gente tem uma incidência solar muito grande, né? A linha do Equador, etc., muito perto, muito quente, muita incidência solar o ano inteiro, né? Assim como lá no Nordeste a gente tem um potencial para energia eólica muito grande também, né? E aqui esse potencial para energia solar. Só que quando falava no custo de implantação do sistema, aí pisava no freio e falava, rapaz, mas é caro, né, para fazer isso. É caro e será que isso é possível? Então tinha vontade, mas não tinha coragem. Sabia que poderia ser algo muito interessante e vantajoso,
mas não tinha coragem, não tinha fé de dar o passo e implantar. Aí eu conheci uma jovem chamada Tayane Bandeira, ainda quando ela era universitária, né, estudante da Universidade Federal do Pará, lá no ano de 2012, mais ou menos, ela me procurou na nossa rádio, ela e um grupo de colegas dela de universidade, para falar sobre um projeto lá deles, eu não me lembro exatamente qual, mas não tinha relação com energia solar naquele momento, e a gente deixou à disposição a rádio, a televisão, para fazer reportagem e tal. E de 2012 o tempo passou até que nós reencontramos a Tayane novamente, já começando a trilhar nesse caminho da energia solar, né? E aí a gente fez algumas entrevistas com ela. Eu entrevistava a Tayane, assim como você está me entrevistando agora. Olha a Ela responsa, falava, gente. ela, ela falava sobre energia solar e eu ficava assim, rapaz, mas isso tudo é muito interessante, né? Mas aí, quando chegava no ponto, e quanto é que fica para instalar um projeto desse? Aí tinha lá o valor, falar, rapaz, é bacana, né? Mas, pô, é alto investimento, né? E não fazia, né? E não fazia, ficava com esse pé atrás, com esse pé atrás. Só que num determinado momento, num outro município chamado Novo Repartimento, que é aqui ao lado do Curuí, a gente tem uma emissora de rádio lá também, Amazônia FM, e a gente estava saindo do aluguel e indo para um prédio próprio. Eu disse, rapaz, essa é a hora. Vamos para um prédio novo, vamos meter placa solar, vamos substituir o valor que a gente pagava de aluguel pelo investimento na placa solar. E aí eu mandei uma mensagem para a Tayane. Falei, Tayane, eu queria ver lá o projeto, como é que ficaria da placa solar. Ela, peraí que eu estou chegando aí. Rápido ela chegou, trouxe o projeto, a gente conversou dentro daquilo que a gente precisava, né, olhando para a conta de luz. A gente precisava de muito pouco, tá? Tinha 1.200 kWh, né, para manter aquela parte ali do estúdio e tudo mais. E deu certo, né? Deu certo e a gente avançou. Foi o nosso primeiro passo nesse sentido. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão pra trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Aí na minha casa veio em seguida, porque depois que a gente instalou em novo repartimento, e aí o financiamento a gente conseguiu financiar, inclusive, porque a gente estava saindo de uma construção de um prédio próprio e tinha investido muito recurso financeiro ali. Eu digo, rapaz, vamos tentar financiar. Fui no banco, que eu sou cliente há 20 anos, e esse banco ele ficou assim meio uma certa dificuldade de liberar crédito, né? Um banco estatal, enfim, ficou com uma certa dificuldade. E aí teve uma outra instituição financeira cooperativa que estava se instalando no município também, e que rápido eu abri a minha conta e rápido eles liberaram o crédito, né? Já em parceria também com a E-Solar, que é a empresa da Tayane, né? A E-Solar com quem a gente fez. E aí rapidamente liberou o crédito, o valor da parcela ficou muito menor do que o valor do aluguel e muito menor do que o valor da conta de energia. Então, olha só, eu deixei de pagar o aluguel e deixei de pagar a conta de energia e o valor do financiamento chegou a praticamente um terço da soma do aluguel com a energia, uma parcelinha pequenininha. E aí, olhando isso, e quando a conta chegou R$ 100, o valor da conta, R$ 100. Uma conta que eu pagava 1.700, R$ 1.800. E Imagina aí a eu botei sensação, no. né, quando chegou. Que alegria, né, de você poder utilizar a energia sem aquela preocupação de eu vou racionar, vou segurar aqui porque eu não vou aguentar pagar, ou está vindo cada mês um pouquinho mais alto. E aí, quando chegou essa fatura, eu botei no grupo, nossa empresa é familiar, nós temos emissoras de rádio na região de Tucuruí, que é o sudeste do Pará, rádio e televisão, e temos também no nordeste do Pará, que é em Castanhal.
E aí eu botei no grupo da direção das empresas e o meu irmão olhou aquilo ali e falou, rapaz, veio só isso a conta. Eu digo, é. Aí falou, mas quanto é o financiamento? Eu disse X. E quanto era a conta? Eu disse Y. Rapaz, e veio só isso a conta agora. Ou seja, aquele medo que eu tinha, né? E aquela falta de acreditar de verdade que era um bom investimento, na prática eu comecei a mostrar também que era um ótimo investimento para os meus irmãos, para o meu pai. E daí, depois disso, eu fiz o projeto para a minha casa, para 1.200 kWh. Fiz o projeto, aliás, o meu pai fez para a nossa outra empresa com 11.500 quilowatts-hora, um projeto bem maior, Bem maior. né, com 220 placas, né, e esse de 11.500 quilowatts já chegou a produzir mais de 13 mil, ou seja, entregou mais do que a gente contratou no projeto, né? Teve uma produtividade já maior. E aí o meu irmão, o Pablo, fez para a casa dele também, para 1.000 kWh. Então aí a gente já tem ó, a rádio de novo repartimento, a minha casa com 1.200 kWh, a nossa outra empresa que é bem maior, com 11.500 kWh, a casa do meu outro irmão, o Pablo, com 1.000 kWh, o meu irmão de Castanhal, o Rogério, colocou na casa dele também, nessa faixa de 1.200 kWh. E agora a gente está colocando numa outra empresa nossa, numa outra rádio nossa, em outro município, com 2.700 kWh. Também uma estrutura pequena e que com isso a gente vai poder cobrir, né? Nossa, Então, é exemplos de muito números bacana. dentro da nossa empresa e da nossa família, né? Com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, e a gente que está aqui falando muito sobre essa questão de comunicação, né? A importância da prova social, né? Você acabou gerando uma prova social ali entre seus familiares, entre o pessoal da empresa, né? E você vê como isso tem um potencial multiplicador, né? Todos vocês fecharam o Caio Solar, né? Então, é muito Exatamente. bacana ter esse insight para quem está nos ouvindo, né? Entender a importância disso, né? E no momento em que você instalou e você viu ali o resultado, você viu ali sanar um problema que você tinha, que era a conta de luz, né? Você vê também a importância que a empresa tem ali no papel da sociedade, né? De trazer ali sustentabilidade, não só da economia, que a economia é ótima, né? A gente sabe, mas é muito bacana ver que você participou, né, desse grupo, mas você acabou trazendo até mais pessoas para participar desse grupo também. Então, muito bacana. Com certeza, é muito bom porque quando a gente, inclusive, entrevista muito a Tayane, ela é uma pessoa que tem assim a visão muito aberta para a importância da comunicação, porque, Tati, se você tem um produto que você vende e você não se comunica, como isso vai chegar até as pessoas, né? A gente tem hoje o podcast, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem a rede social de um modo em geral. Na nossa região, o rádio é muito forte. O rádio ele tem mais de 40 anos de atuação na nossa sociedade, também contribuindo para o desenvolvimento, e faz parte do dia a dia. Então, você precisa estar no podcast, você precisa estar no Instagram, você precisa estar no Facebook, no YouTube, você precisa estar onde as pessoas estão. E a Tayane e a empresa dela, de um modo geral, tem essa visão da comunicação social muito, muito presente na filosofia de atuação deles. Tanto é que a Tayane está com mais de 300 clientes já na nossa região, né? Está em mais de 8 municípios, se eu não me engano. Por quê? Porque ela sabe que ela pode oferecer um benefício para esse consumidor, Tati, que olha só, desde quando a distribuidora de energia elétrica aqui do nosso estado foi privatizada em 1999, desde 99 para cá, a gente teve uma alta nos preços, a inflação, de 335%. E a gente teve uma alta da conta de luz de 839%.
o preço que a gente paga na conta de luz aumentou e muito em relação ao preço dos outros produtos, da cesta básica, por exemplo. Isso eu tenho como fonte o DIEESE, né, que é o Departamento de Estatística aqui do nosso estado, DIEESE Pará. Então, se a gente teve um aumento da inflação de 335% de 1999 para cá, e um aumento da conta de luz de 839%, e você tem um produto que oferece para os seus clientes potenciais a possibilidade deles saírem dessa situação de estar pagando cada vez mais caro por uma conta de luz, você precisa fazer isso chegar. E eu, como cliente, eu faço questão de multiplicar essa filosofia desse benefício, né? Então eu chego pro meu amigo e falo, bicho, tu não tá com placa solar, por que ainda na tua casa? Ah, não, Marcelo, mas o valor é alto. Eu digo, sim, você vai financiar um equipamento que vai ser seu, é um investimento que vai valorizar o seu imóvel e que você vai dar para sua família muito mais conforto para utilizar os eletrodomésticos que você tem à sua disposição mais tranquilamente e sair dessa carestia total que é a conta de energia, ano após ano. E com mais um detalhe, a gente tem as bandeiras tarifárias, né, no Brasil, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Isso tem muito a ver com o nível do reservatório, né, das Sim, usinas. sim. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem um inverno que chove muito, né? Chove muito, começa ali em dezembro, mais ou menos, vai até março, abril, e durante o ano chove bastante por aqui também, com alguns períodos de estiagem. Mas a gente passa grande parte do tempo com os reservatórios num nível ótimo. Já aí para o sudeste, centro-oeste, os reservatórios tendem a baixar muito. E quando baixam aí, nessa região do país, centro-oeste, sudeste, sul, enfim, todo mundo paga o preço de uma bandeira vermelha, mesmo a gente tendo o reservatório cheio aqui. E aí o Pará ainda tem a maior tarifa média da conta de energia elétrica no país. Por que que a gente não vai utilizar a energia solar se a gente tem essa possibilidade? Aí você vai, faz um financiamento, financia em 40 meses, por exemplo. Terminou os 40 meses, você vai pagar R$ 100, R$ 90 na sua conta. Se você não faz um financiamento, você vai pagar 1.200, 1.300, 1.400 pela vida inteira, enquanto você estiver consumindo, né? Então, eu falo muito para os meus amigos, é um ótimo investimento para quem quer sair desse peso que é a fatura, a conta de energia elétrica, né? Muito incrível, Marcelo. E ouvindo você falar, né, sobre isso, e eu vejo também, né, eu acabo lidando diretamente com o integrador. Como é que você enxerga, né, o papel de empresas como a da Tayane, né, na sociedade mesmo? Pensando assim que o podcast, né, a maioria dos ouvintes, eles são integradores, né? Eles estão aqui para ouvir você, ouvir a sua perspectiva como cliente final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles sobre o papel deles nesse contexto todo, sabe? Opa, pera aí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Convidar os amigos integradores a conhecer o ecossistema Gerando Falcões, voltado para o desenvolvimento social, que tem como objetivo tornar as favelas peças de museu. Pessoal, para quem não sabe, eu faço voluntariado com Jovens Falcões como mentora de carreira. E eu tenho que dizer, viu? Favela é potência. Em breve vocês terão novidades. Vamos levar energia solar para um projeto que vai transformar o espaço das favelas em 3D. Digno, digital e desenvolvido. Contribua e conheça esse projeto incrível acessando www.gerandofalcões.com. Espero você, hein? O papel da empresa, por exemplo, a Solar, é fundamental. Eu acredito que é fundamental em poder oferecer mais sustentabilidade, inclusive, né? Da gente produzir uma energia limpa, da gente ter esse sol que ilumina, que está ali à disposição,
que é muito utilizado para ativar a nossa vitamina D no nosso corpo, né, no nosso organismo, isso é fundamental, mas também ajudar a produzir desenvolvimento, né? É um potencial que está à nossa disposição e que a gente precisa utilizar para o nosso bem-estar social, isso é fundamental. A minha sogra, por exemplo, quando ela viu as placas solares chegando, ela deu muito glória a Deus, porque ela ama, é um conforto, ela mora comigo, né? Ela ama o conforto e quando viu as placas chegando, ela ficou muito feliz. Todos nós ficamos felizes, né? Da gente poder ter essa possibilidade de produzir a própria energia através da luz do sol. E quando as empresas elas se estabelecem oferecendo na prática isso que a gente já ouviu muito na teoria, dizendo que o Brasil tem um grande potencial para gerar energia através da iluminação, através da luz do sol, né? E essas empresas elas transformam isso na prática, né? Da gente ter mais essa possibilidade de fonte de produção de energia, né? A gente tem uma grande usina hidrelétrica aqui no nosso quintal. Eu moro, pra você ter uma ideia, Tati, eu consigo ver o lago da usina da frente da minha casa. É uma paisagem linda, inclusive. Mas produziu também grandes impactos ambientais quando esse lago foi formado. Produziu grandes impactos sociais, com famílias tendo que ser deslocadas da região em que viviam porque aquela área iria ser alagada, mas que trouxe desenvolvimento, né? Trouxe desenvolvimento, isso é inegável. Trouxe impactos também. Eu não vejo, neste momento, um impacto negativo nessa produção através das placas solares. Não vejo. Não vejo. Eu vejo aspectos positivos, né, nessa balança, onde a gente tem na produção de energia hidrelétrica impactos ambientais, impactos sociais, mas, por outro lado, também o desenvolvimento. No caso da energia solar, eu não consigo ver, se você puder me mostrar, eu fico grato, mas eu não consigo ver ainda esses impactos ambientais, esses impactos sociais. Eu vejo benefícios da gente sair dessa carestia toda que é a fatura da conta de luz. Não sei como é que vocês chamam isso, chamam conta de luz, conta de energia, aqui a gente fala conta de energia, conta de A luz. gente fala também tudo, fatura, conta. Uhum. Mas uma coisa que é muito bacana também no que você falou aí, né? A gente aqui no podcast entrevista os integradores, né? As empresas. Inclusive a Tayane, não sei se você sabe, Marcelo, acho que não. A Tayane, ela foi a primeira entrevistada do podcast. Então, Bacana. quando eu estava com a ideia do podcast, né, eu falei para ela, Tayane, estou com um novo projeto e me chamou a atenção, eu quis escolher ela, uma porque ela é mulher, né, eu acredito que a gente tem que enaltecer essa questão da equidade de gênero, de diversidade, Sim, principalmente no nosso setor, né, ele é majoritariamente masculino por conta dessa questão, assim, uhum, mais técnica, enfim, e me sim, chamou a atenção justamente isso que você falou em relação a esse solar, né? Essa questão deles estarem em todos os lugares, em todas as mídias. A Tayane, eu lembro que eu acompanhava ela no Instagram, por exemplo, cada semana era uma promoção nova, sabe? Eu lembro, compre energia solar e ganhe o ar-condicionado. E isso sim. me chamou a atenção, porque eu até cheguei a comentar com ela, né? Eu falei, mulher, você é muito inteligente, né? Pensa comigo. Ela te oferece o benefício e ela fala, né? Olha, você vai poder ter qualidade de vida, você vai poder usar seu ar-condicionado. Inclusive, estou te dando o ar-condicionado para você provar o que eu estou Exatamente. dizendo. Então, me chamou muita atenção na época a empresa dela por conta disso e ela foi a primeira entrevistada. E na sua fala, né, essa questão assim do potencial de agente de transformação que o integrador acaba fazendo esse papel, né? A importância da informação, a importância da gente disseminar como é que a gente pode ter a energia solar na sua casa, no seu imóvel comercial, né? Mas como que isso de fato só traz vantagens, né? Igual você falou, poxa, eu não consigo visualizar algum impacto que seja negativo, né? Se a gente for pensar em sociedade, enquanto sociedade, a energia solar traz ali todos esses aspectos que a gente trouxe, né? De questão de Sim, sustentabilidade, de questão de disseminar conhecimento e informação, e também essa questão de diversificar a matriz energética, né? Então, é muito importante que não só a gente tenha essa possibilidade, mas que a gente distribua de fato conteúdos, né? E gere provas sociais ambulantes aí como você,
para de fato contribuir com o crescimento do setor. Marcelo, nesse clima aqui de saideira, né, eu queria saber a quem ou a que você brindaria hoje? A quem ou a que eu brindaria hoje? Brindaria a duas pessoas, né, neste momento. Eu brindaria a você pela iniciativa de estar produzindo esse conteúdo tão interessante, porque, Tati, é o seguinte, a gente se realiza também quando a gente vê outras pessoas sendo felizes. A gente não pode ter um egocentrismo exacerbado, exagerado, onde a gente só pense no nosso bem-estar, no eu, enfim, né? E esqueça do próximo. Então, quando você tem uma iniciativa como essa de disseminar o conhecimento, de espalhar experiências positivas das pessoas em relação a algo que muitas pessoas ainda são céticas, não acreditam, que é o benefício que a energia solar traz para cada um e para cada uma e para a sociedade de um modo em geral. Aí você vai para o global, inclusive, né, com muito mais sustentabilidade, energia limpa e etc. Então, quando você, aí na sua cidade, tem a ideia de criar um conteúdo igual a esse, tão positivo, né, tão educativo ao mesmo tempo, né, e tão solidário, porque a gente está compartilhando conhecimento, você merece, né, que a gente brinde a você. E a outra pessoa, a Tayane, né, em nome dela, abraçando a toda a equipe da E-Solar, porque, como você bem disse, uma mulher, e eu conheci ainda uma jovem universitária à época, que já liderava, inclusive, um grupo de estudantes que foi lá conversar comigo para fazer a divulgação de um projeto deles na rádio e na televisão. Então, a Tayane, ela já traz essa natureza da liderança. É claro que ela tem sócio, ela tem colaboradores, ela tem uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Mas ela, enquanto mãe, enquanto mulher, ela tem sido um exemplo para a nossa sociedade de Tucuruí, da região também. Então, vamos brindar a vocês duas mulheres visionárias, guerreiras, né, que trabalham para o coletivo, né, para termos uma sociedade melhor. A gente vai ter um mundo melhor quando cada um de nós fizer a sua parte para que esse mundo melhor aconteça. E vocês já estão fazendo a parte de vocês. Parabéns. Olha, Marcela, vou ser bem sincera com você, viu? Eu acho que a Tayane vai chorar. Eu já tô aqui, já com o olho marejando. Muito obrigada pelas suas palavras e pelo reconhecimento aqui, de verdade. Imagina. É muito importante, né, para a gente. Então, na última vez que eu me encontrei com a Tayane, ela estava dando uma entrevista sobre como foi participar no podcast, né? E aí ela começou a falar comigo, eu já comecei a chorar, então sou chorona mesmo. Marcelo, muito A gente obrigada pela sua participação, viu? De verdade. Eu que agradeço. Olha, demonstrar as emoções é mais um sinal de um coração aquebrantado, né? E de que você não pensa só em você, você está pensando no próximo, né? Eu fico muito feliz em poder ter participado contigo hoje e espero poder entrevistá-la também no meu Olha, programa de rádio, no nosso programa de rádio e no nosso programa de televisão. Vamos marcar direitinho para a gente trocar essa experiência com o nosso público também. só vamos, Marcelo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Um abração. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar, temporada especial em comemoração ao meu aniversário. Obrigada mais uma vez por fazer parte da minha história. Por falar em histórias, se você ainda não escreveu a sua, em novembro voltamos a todo vapor, viu? Se inscreve lá em www.botecosolar.com.br. Te espero lá, hein?